Então, gente, como estão vocês? Espero que estejam gostando e reafirmo se tiverem alguma dúvida. Já tivemos 3 aulas, hoje estamos na quarta aula. Qualquer dúvida, não deixe para assistir a próxima aula sem tirar a dúvida da aula anterior, tá certo? Me procura, meu Instagram é @Luciana Guimarães Advogada, tá certo? Tudo junto, @Luciana Guimarães Advogada. Hoje, nós já vimos, só recapitulando para não ficarmos perdidos, uma introdução sobre o direito médico e da saúde, o que é o direito médico e da saúde, possibilidades de atuação, tanto para o advogado como os profissionais da área da saúde. Já vimos também a advocacia no direito médico preventivo, o direito médico preventivo, como atuar de forma a estar em conformidade legal, em compliance em saúde nas clínicas, hospitais, documentações, para estar em conformidade com a lei para evitar ações. E como eu falei, caso elas venham a ocorrer, vocês terão probabilidades bem maiores de êxito nesse processo, justamente por estarem em conformidade legal, tá certo? Então já falamos do direito médico, a introdução, a advocacia preventiva no direito médico, e na aula 3 falamos sobre a responsabilidade civil do médico, e também tivemos a oportunidade de diferenciar os 3 tipos de responsabilidade: civil, penal e administrativa, que é a responsabilidade ética, ok? Essa aula também vai ser muito interessante, porque falamos da questão das documentações e vamos ver um pouco na prática quais são esses documentos. Então, vamos conhecer melhor os documentos que permeiam, né? Saber o que cada documento desse tem que ter, quem pode ter acesso a esses documentos, prontuário médico, atestado de óbito, laudo médico, atestado médico. Então, assim, tudo que tem de documentação mais importante nessa área da saúde, vamos ver a partir de agora. Eu vou colocar um slide, porque eu vou precisar trazer para vocês, até se quem quiser anotar, a descrição de cada documentação dessa, e também vou poder disponibilizar o slide depois para vocês, tá certo? O slide sobre documentação, tá certo? Vamos lá. Vamos passar. E aí, documentos médicos. Os documentos médicos como um todo, né? O primeiro que nós vamos falar aqui é o relatório médico, que tem natureza jurídica de documentos médicos. Quais são, né? O relatório médico, que o médico vai poder estar passando para o paciente, principalmente como uma forma de uma declaração de tudo que ele tem, uma questão de um resumo da saúde, do caso e da patologia daquele paciente. É o relatório. E quem fornece é o médico assistente, ou seja, o médico que acompanha aquele paciente. Temos também um documento fundamental, importantíssimo, na defesa do profissional da saúde, do médico, principalmente. Então, você que é médico, você que é enfermeiro, você que é biomédico, você que é veterinário, você que é advogado da área da saúde, tem que sempre estar explicando sobre esse prontuário médico. Eu coloquei até ele em vermelho pela importância dele na defesa desse profissional. Então, o que é o prontuário? É o registro da anamnese do paciente e todo o acervo documental padronizado e organizado, referente ao registro dos cuidados médicos prestados. Então, é a vida, né? A vida da relação médico-paciente. Todas as informações da história de saúde daquele paciente. Então, esse prontuário é importante por quê? Porque mesmo que se vier a ter uma ação judicial, mesmo que o profissional não leve para a audiência, por exemplo, o juiz pode solicitar, mesmo que o hospital não forneça ao paciente que pediu, o delegado, vamos supor, a autoridade policial, na delegacia, ele pode mandar pegar esse documento. Por quê? Porque é nesse prontuário que tem as provas mais importantes do que aconteceu, como o paciente chegou no hospital, como evoluiu a situação, o quadro dele, a doença, os procedimentos que foram feitos. Então, esse documento é muito importante, não pode ser rasurado, não pode ser escrito a lápis, não pode estar de forma ilegível, não pode ter uma fonte, se for digitado, muito pequena para que as pessoas não entendam o que está escrito. Palavras e termos muito técnicos não pode. Vamos ver tudo isso mais para frente. Então, destaque para o prontuário médico. Outro documento importantíssimo é o atestado médico.
que é uma simples afirmação sobre um fato, né? O que é o atestado? Ele não pode ser um atestado gracioso, como é chamado, que é o atestado falso, que é crime. Então, qualquer atestado que não corresponde a uma documentação médica pretérita, ele não pode. O atestado vai falar de algo que já aconteceu, por isso que ele corresponde a uma documentação médica pretérita. Então, ele não vai falar de algo que não existe ou de algo que ainda vai acontecer, senão ele vai ser um atestado falso. Caso o médico exponha falsamente um fato que não aconteceu, ele responderá pelo crime do artigo 302 do Código Penal Brasileiro, que é o crime de atestado falso. Que na próxima aula vamos falar de responsabilidade penal do médico e vocês vão poder ver que esse é um dos diversos crimes que podem ser praticados pelo médico e pelos profissionais da saúde como um todo. O laudo médico é um parecer escrito, apenas opinativo. Então, quem lauda é o perito, é o assistente técnico. Por exemplo, o médico do Detran, você vai pedir, você tem um problema de saúde, uma deficiência ou uma artrose, um problema muito grave na coluna, e você vai pedir uma autorização para dirigir aqueles carros que tem isenção do imposto, descontos no imposto, não é isso? O PCD. E o carro vem bem mais barato para quem tem esses problemas. Então, não basta pedir. Quando você pedir, ou sua mãe, seu pai, seu avô, seu tio, a pessoa que pedir vai passar por uma perícia. Quem vai fazer essa perícia é o médico do Detran. Esse médico perito ele vai passar um laudo, que é um parecer escrito, que é uma opinião dele sobre o seu caso. Então, depois desse laudo é que vai ser autorizado ou não a compra do carro com aquela isenção, né, com aquele desconto bem alto, né, que as pessoas conseguem. Só para dar um exemplo. Então, é um parecer escrito opinativo. O outro documento é o que eu falei até no início, né? Eu pulei, adiantei esse aí, o relatório médico, que é um resumo do caso, da doença, da patologia do paciente. Quem fornece, no caso, não é o médico perito, nesse caso é o médico assistente. Quem é o assistente? É o médico assistente, é o que acompanha o paciente no dia a dia dele, que faz as consultas dele, o médico especialista dele, que passa os exames, os medicamentos. Então, é esse médico que vai poder dar esse relatório médico para ele. E aí eu vou passar para o próximo slide, vamos falar um pouquinho sobre declaração de óbito, que gera muita dúvida nos profissionais da saúde, principalmente os profissionais mais jovens também, que trabalham com emergência e urgência nessas ambulâncias. Essa declaração de óbito, também popularmente conhecida como atestado de óbito, é o documento expedido pelo médico para atestar, no exercício do seu dever legal, a morte natural, seja por doença ou envelhecimento, de uma pessoa que foi acompanhada ou assistida por ele, né, o médico. Em alguns casos, o médico é impedido de atestar essa morte, então tem que ter muito cuidado. Não é todo caso que o médico vai assinar, colocar o nome dele e atestar essa morte, né, e proferir essa declaração de óbito. Tem que ter cuidado. Quais são os casos que o médico não pode, né, é impedido de atestar essa morte? A morte natural, sem assistência médica, então, configurada pelo fato de o médico não ter dado assistência médica ao paciente, ou seja, não foi ele que acompanhou ou que atendeu o paciente. Nesse caso, o atestado deve ser emitido pelo Serviço de Verificação de Óbito, chamado de SVO. Mas outro caso que o médico não pode dar esse atestado de óbito é a morte violenta, decorrente de energia externa, dolosa, culposa ou acidental. Então, mesmo que a pessoa caia, né? O médico viu ali, fulano caiu, morreu porque caiu do 7º, 10º, 20º andar. Mas foi um acidente, então não pode dar. Por quê? Porque o paciente ali, o corpo vai ser passado por uma perícia no Instituto Médico Legal. Então, o paciente não pode dar essa declaração de óbito. O corpo vai ser examinado, vai ser encaminhado para o IML para ser necropsiado. Temos um exemplo atual, o caso da morte daquele garotinho, o menino Henri, né? Que, se não fosse por essa questão dessa obrigatoriedade do corpo ir para o IML, ele poderia ter sido enterrado sem que fosse pesquisado e investigada as circunstâncias da sua morte. Que o padrasto, né, está juntamente com a mãe acusados aí desse crime, já são réus no processo. Por quê? Porque os médicos profissionais da saúde
né, detentores desse conhecimento de quando tem uma morte violenta, tem que ir para o IML, verificaram no caso que o garotinho chegou num dia de calor, num dia de sol, com a roupa muito comprida, todo coberto, e quando tiraram a roupinha dele, viram que ele tinha lesões, e estava roxo, então com muitas marcas de lesões graves, de queda e de talvez que ele sofreu, né, pancadas e bateram nele. Então, com esse conhecimento, o próprio profissional, tendo conhecimento de um caso desse de violência, se ele não encaminhar esse corpo para o IML, ele vai estar sendo praticando um crime, se omitindo, um crime por omissão. Então, tem que ter muito cuidado. Outro caso é a morte suspeita, que é aquela morte que está sem sinais de violência, mas ocorrida em ocasiões estranhas. Nesse caso, o corpo deve ser encaminhado também obrigatoriamente ao IML para ser necropsiado. Então, outro caso. Então, falamos aí de 3 casos que o médico é impedido de atestar a morte de imediato, porque tem que ter procedimentos previstos pela lei. Atenção, a declaração de óbito não se confunde com a certidão, porque a certidão constitui um documento emitido pelo cartório de registro civil, né? A certidão que vai dizer que aquela pessoa já morreu, não existe mais aqui no mundo do direito. Então, não confundir. E agora vamos falar um pouco também sobre notificação compulsória. Eu não passei esse slide, mas eu vou conversar um pouquinho para contextualizar sobre o sigilo médico. O sigilo médico também é uma obrigação do médico, que ele tem sigilo de tudo das doenças, dos problemas do paciente, que ele tem conhecimento em decorrência do seu atuar profissional. Então, o médico tem que manter sigilo. Mas esse sigilo médico está lá, em que pese está previsto, né, no Código de Ética Médica. Daí a importância de se conhecer o direito médico. Se o médico lê friamente o Código de Ética Médica, ele vai achar, se for um médico recém-formado, que não está muito por dentro dessa área, ele vai achar pura e simplesmente que ele tem que guardar sigilo de tudo. Mas nós que agora estamos mais estudados, sabemos que não é tudo, existem exceções a esse sigilo médico. Quais são essas exceções? Algumas doenças que são consideradas de notificação compulsória, ou seja, o médico é obrigado a expedir esse documento, né, compulsoriamente, às autoridades competentes, a Secretaria de Saúde, Ministério de Saúde, por razões sociais ou sanitárias. São casos de notificação compulsória, vamos ver alguns. Doenças ou agravos que constam da portaria 104 de 2011 do Ministério da Saúde. Quais são elas? Constatação de crimes de ação penal pública incondicionada, cujo conhecimento deu-se em função do exercício da medicina. Então, um crime grave que o médico tomou conhecimento, ele é obrigado a falar. Então, é uma exceção ao sigilo médico, ele não tem que guardar segredo. Um acidente de trabalho também, a ocorrência de morte encefálica também é obrigatório falar às autoridades, lesão corporal ou morte induzidas ou causadas por alguém não médico. Então, aquele caso do menino Henri aí, tá vendo? Essa lesão, a morte dele, artigo 1º da resolução 1641. Outro caso de notificação compulsória é a violência contra a mulher, que aumentou bastante durante a pandemia. Então, não existe mais aquela questão, vou ficar sabendo e não vou falar. O médico não tem opção, ele tem que falar se ele souber. E maus tratos também contra a criança e adolescente, ou idoso também. Então, tomando conhecimento desse tipo de violência e maus tratos, ele é obrigado a falar. Notificação compulsória. Esterilizações cirúrgicas também e constatação do crime de tortura. Então, esses são casos que são de notificação compulsória, que o médico não pode se calar. Se ele se cala, ele vai estar incorrendo no crime, né, por omissão. E falando um pouco mais sobre o prontuário médico, o erro médico, né, em a infecção hospitalar, o prontuário médico é muito importante, como eu havia dito, porque ele pode gerar dano material, moral e estético para o médico. Então, o prontuário tem que estar muito bem preparado e redigido. E bem guardado também. É obrigação do médico, pela lei, guardar por 20 anos o prontuário médico. E em que pese o nome ser prontuário médico, ele é um documento que pertence ao paciente. Sempre que o paciente pedir, ou no caso, se o paciente morrer, a família do paciente pedir,
o médico, o hospital e a clínica são obrigados a fornecer esse prontuário. E aí um conceito do que é o prontuário, mas vou passar rápido aqui por causa do nosso tempo, mas vou disponibilizar para vocês esses slides. É um documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico. Esse sigiloso é perante a equipe, né? O prontuário não pode passar por todo mundo. No caso, só por quem tratou daquele paciente, né? E não pode sair mostrando para terceiros. Esse sigilo não é perante o paciente. O paciente pode sim ter acesso e deve poder ter o seu prontuário médico. E quando ele autorizar também alguém da família, ou no caso da sua morte, a família também vai poder ter acesso a esse prontuário. Possibilita também a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada no indivíduo. Então, saiu um médico de um plantão, entrou outro, saiu uma enfermeira, entrou a outra, o prontuário vai estar lá para mostrar tudo o que foi feito com aquele paciente, os procedimentos e tudo mais. Então, a história do paciente é a evolução. O prontuário é obrigatório do ponto de vista jurídico, em respeito ao princípio da informação, artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. E o próprio Código de Ética Médica também exige. Se o médico, como eu falei, né, tiver uma ação contra ele, é obrigatório do ponto de vista jurídico ele apresentar esse prontuário. E aí eu já falei o caráter sigiloso, mas não é perante o paciente. E se o juiz pedir, o delegado também mandar, acaba o sigilo, tem que o médico entregar para que seja entregue aquele prontuário na audiência, a pedido da autoridade. Ele tem caráter legal, sigiloso e científico, né? Epidemiológico, pesquisas de quantas pessoas contraíram tais doenças e tudo mais. E aí agora, deixa eu ver qual é o meu próximo slide. Eu trago as funções do prontuário. Essas funções do prontuário são interessantes, mas eu vou disponibilizar para vocês, por causa do nosso tempo. É um instrumento de apoio, assistência ao paciente, de diagnóstico, é um documento de defesa do médico, meio de comunicação entre os profissionais de uma equipe de saúde, instrumento para a continuidade do atendimento, suporte para a área administrativa no que diz respeito aos aspectos financeiro e legal, vai servir para o administrador do hospital ter uma visão do que ele vai precisar comprar, levantamento financeiro, tudo mais, né? Pessoal da enfermagem, auditoria, e uma fonte também de ensino e pesquisa, né? Para ensino e pesquisa, o prontuário. Agora, esse slide também é muito interessante e importante, que é o que não deve ser feito no prontuário médico. Como eu falei, não pode escrever a lápis, corretor, corretivo, aquele liquid paper, né? Não pode ter rasura, não pode deixar folhas em branco, fazer anotações que não tem nada a ver com o paciente no prontuário, não pode. E como eu falei, a quem pertence o prontuário médico? Ele é prontuário que pertence ao paciente, em que pese o nome ser prontuário médico. Sempre bater nessa tecla, porque muita gente não sabe. Então, o paciente pediu, o médico tem que dar, não é opção. O paciente pediu prontuário, o médico tem que fornecer esse prontuário. A não ser que seja uma pessoa estranha que peça. Aí ele é obrigado a não fornecer pelo sigilo médico. Então, ele pertence também ao médico para a sua defesa, né? O médico também é detentor desse prontuário, se precisar utilizar ele na sua defesa, em juízo, ou na via administrativa, na via criminal, e pertence também ao hospital ou à clínica para a sua defesa. E aí eu já falei, né? Quem pode solicitar cópia, já comentei. O paciente ou seu representante legal mediante procuração. Em caso de falecimento, o representante legal pode solicitar a cópia desse prontuário. O CRM também pode. No caso de procuração, né? Vai ser uma procuração que você vai ter acesso ao judiciário e a extrajudicialmente também. Se no decorrer de uma audiência, né? Se o prontuário estiver muito grande, você pode pedir que ele seja anexado aos autos, só que é uma questão mais prática. Se você estiver defendendo o médico ou a outra parte e o prontuário da outra parte estiver ilegível, você, como advogado, vai impugnar isso. Vai falar que o prontuário não está servindo porque está ilegível. Se o hospital negar a documentação, você vai notificar para entregar os documentos em 30 dias. Se não responder ou der negativa, você vai ajuizar uma ação chamada produção antecipada de provas, uma ação em paralelo pedindo esse documento, que é o prontuário. É obrigatório que o hospital e a clínica forneçam, né?
E aquela questão que eu estava falando, que na Europa não se fala muito em judicialização, porque busca sempre essa advocacia preventiva, um planejamento estratégico com a gestão de riscos dos pacientes para minimizar as ações judiciais. Então, eu trago também isso, eu vou disponibilizar para vocês, o prontuário bem elaborado, sem siglas. O médico é obrigado a respeitar o Código de Ética Médica, não é uma faculdade, é uma obrigação. Ele tem acesso a esse Código de Ética Médica, que é a Resolução 2217 e a Resolução 1605 também. Entrou no YouTube, coloca lá, vai ter acesso a tudo isso aí para ler. É sempre importante ler essa resolução e o código. Ele normatiza, né, a revelação do sigilo médico, o acesso ao prontuário. Então, o médico não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou da ficha técnica. Agora, se na instrução do processo criminal for requisitado, a autoridade judiciária competente pode pedir, né, o conteúdo do prontuário e da ficha técnica. O médico disponibilizará os documentos ao perito, médico perito nomeado pelo juiz, para que nele seja realizada a perícia sobre os fatos questionados, né? Então, nesse caso, o médico pode sim entregar o prontuário para terceiros, no pedido do juiz, no decorrer de um processo. Também, se houver autorização expressa do paciente, o paciente autorizou, pode o médico encaminhar o prontuário ou a ficha diretamente à autoridade, né? Ao juiz ou delegado. E o médico também deverá fornecer, sempre que solicitado, como eu falei, e serve para a sua defesa também. E a matéria também vai ser mantida, né, em segredo de justiça, basta ele solicitar. E essa parte do dever de informação, eu já vou trazer um pouco mais para o nosso próximo bloco, porque esgotamos nosso tempo, mas fiquem atentos, porque o próximo bloco vai ser muito importante e interessante, não deixe de assistir os blocos anteriores, para quem não assistiu, e na próxima aula vamos falar sobre a responsabilidade penal do médico, que não é tão comum de acontecer, porque a mais comum é a responsabilidade civil, mas que vocês podem se deparar na advocacia de vocês, ou vocês como médico e profissional da saúde, podem sofrer uma ação e precisar ter esses conhecimentos para a defesa de vocês. Então, aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Um abraço e até a próxima.